Vou separar aqui o modelo de um exercício bem interessante. Então, olha só uma questãozinha de Enem. O rendimento de um carro bicombustível abastecido com álcool ou gasolina, popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina. Muito bem. Conforme o gráfico que apresenta o rendimento médio dos carros populares. E aí ele especificou um gráfico, onde o eixo X está mostrando para nós um volume em litros, e o eixo Y, o meu deslocamento em quilômetros. E aí você tem dois gráficos lineares que estão saindo da origem, ou seja, o meu volume é zero quando a minha distância é zero, e assim sucessivamente. Tenho aqui o gráfico da gasolina e o gráfico do álcool. Muito bem. Suponha que um cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 559 quilômetros com gasolina e o restante com álcool. Considere que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque. Então, olha só, ele me dá uma questão de um carro flex, ele me dá um gráfico para você avaliar ali o consumo da gasolina e do álcool. Me dá uma distância total e fala onde foi o abastecimento. Até aí, eu tenho uma interpretação de texto. Pergunta: qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso de 1.009 quilômetros? Tenho lá 9,9 quilômetros com 1 litro, 10,43, 10,84, 11 quilômetros com 1 litro ou 12,11. Uma questãozinha dessa é considerada, como eu disse, uma questão de nível fácil, cai dentro daqueles 25% que a gente falou, e ali nós temos alguns números quebrados. Não necessariamente eu preciso fazer a conta, digamos assim, completa, porque ele quer um valor mais próximo, de acordo com o enunciado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou identificar nesse texto quais são os números que ele me deu. Deslocamento total, 1.009 quilômetros, e eu tenho o abastecimento do carro no quilômetro 559. Beleza? Fechou? Lembrando que nós estamos procurando é o rendimento médio. Então, como que eu faço essa questão? Primeiro, se a minha distância total é 1.009 e o abastecimento ocorreu no quilômetro 559, significa que com álcool houve um deslocamento de 450 quilômetros, que é a diferença que vai surgir com o abastecimento. Então, olha só, pelo gráfico vimos que o carro tem um rendimento de 13 quilômetros por litro com gasolina e 9 quilômetros com álcool. Mas eu não lembro do gráfico. Opa, olha o gráfico que ele tinha me dado, gente. Então, olha só, com gasolina, eu tenho 13 quilômetros com 1 litro. Beleza? E com álcool, eu tenho 9 quilômetros com 1 litro. Isso significa que, se nós temos ali uma diferença de 450 quilômetros, basta simplesmente você achar o consumo de cada combustível. Então, para a gasolina, eu vou percorrer 559 quilômetros com 13 quilômetros por litro. Significa que eu vou gastar 43 litros de gasolina. Beleza? O restante é com álcool. É os 450 quilômetros, proveniente do abastecimento, para completar os 1.009, dividido pelos 9 quilômetros por litro. Ou seja, nessa viagem de 1.009 quilômetros, eu vou, nesse caso,
gastar 93 litros de combustível. Então, esse é o rendimento médio do carro, 1.009 dividido por 93, que me dá 10,85 quilômetros por litro. Pelas alternativas ali, né? A alternativa C é a mais próxima, onde eu tenho 10,84 quilômetros por litro. Uma questãozinha bem interessante, que daria para a gente fazer num tempo bem pequeno. Então, não há necessidade de fazer o cálculo com 2, 3 casas decimais. Não tem essa necessidade, beleza? É uma questãozinha muito pertinente. E uma outra questão que eu coloquei falando de grandezas, onde ele realmente me dá uma informação de física, onde ele fala de um telescópio, o famoso Hubble, né, que está prestes a ser aposentado. Sabemos que hoje nós temos um satélite mais top, né, que nós vamos falar futuramente em um dos vídeos na Sala dos Mestres. E aqui ele traz toda uma historinha explicando uma unidade não clássica, mais conhecida como megaparsec, né? Ele fala que eu tenho uma constante desse telescópio que tem um valor aceito como 72 quilômetros por segundo por megaparsec. O que é isso, gente? É uma unidade não convencional. É claro que quando ele faz isso, ele tem que trazer no texto a explicação do que é essa unidade. Ele cita que parsec é uma unidade de distância que vale 3 vezes 10 a 16 de metros. Beleza? Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1440, melhor dizendo, quilômetros por segundo. Muito bem. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, em quilômetros, é igual a quanto? Então, se eu pegar o texto, ele traz toda uma historinha do telescópio. Ele fala que a velocidade de afastamento é proporcional à distância e eu tenho uma constante. Muito bem. E aí, ele traz as distâncias em uma notação científica, onde o meu expoente varia de 0 até 26. Então, o que esse exercício vem trazer para nós dentro da matemática? Ele já é classificado como uma questão de um grau de dificuldade mais elevado, porque eu tenho uma série de unidades não convencionais que eu preciso trabalhar dentro de um sistema mais convencional. Então, olha só, eu tenho uma constante de Hubble que tem um valor específico, 72 quilômetros por segundo por megaparsec. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui que um parsec vale 3 vezes 10 a 16 e tenho que a minha velocidade de afastamento é 1440. Então, esses são os dados do meu problema. Beleza? Megaparsec é um múltiplo. Lembrando que mega, lembra, 10 a sexta, milhões. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? O que eu quero? A distância até essa galáxia, em quilômetros. Então, lembrando que eu quero o dado em quilômetros. Então, olha só, eu vou adequar as unidades. Se um parsec vale 3 vezes 10 a 16 de metros, para mudar para quilômetros, eu vou mudar o meu expoente. 3 vezes 10 a 13. Se a minha velocidade é proporcional à distância vezes a constante de Hubble, que é o h, então eu tenho que o meu h, a minha constante, que está numa unidade totalmente esquisita, quilômetro por segundo por 1 sobre megaparsec, seja transformado em uma coisa mais simples, porque o mega vale 10 a sexta. Então, eu vou evoluindo o meu IT de tal forma que eu consiga simplificar.
Lembrando que o parsec vale 3 vezes 10 a 13 de quilômetros. Então, repare que aqui eu troquei o mega por 10 a sexta e troquei o parsec por uma medida em quilômetros. Na hora que eu faço isso, eu consigo chegar na minha constante, porque o quilômetro vai embora com o quilômetro, sobra só o inverso do segundo. Muito bem, depois de a gente adaptar essa unidade, basta fazer o cálculo de distância, porque eu tenho a velocidade em quilômetros por segundo, e agora eu tenho a constante de Hubble, que é o inverso de segundo, me proporcionando a distância em quilômetros. 1440 dividido por 24 vezes 10 a menos 19, me dá um valorzinho de 6 vezes 10 elevado a 20 de quilômetros, que era o itemzinho, uma das alternativas que ele me deu, que eu vou chamar de C de Corinthians. A alternativa C é a resposta da minha questão. Então, como a gente pode perceber, os exercícios de matemática, eles oscilam muito. Eu posso ter uma questão mais de interpretação gráfica, como eu posso ter também uma questãozinha mais específica envolvendo unidades não convencionais. Então, a matemática oscila. Para 45 questões, é necessário que eu faça num tempo hábil, mas vão ter muitas questões de fácil resolução e outras mais complexas. Lembrando também que é necessário que a gente não esqueça dos logaritmos, das probabilidades, que a gente também não esqueça ali da análise combinatória, das PAs e PGs e assim sucessivamente.